Amém, irmãos? Boa tarde. Não podemos deixar de clamar, amém? Eu não sei vocês, mas eu sempre ando na rua e fico atento para as coisas que Deus mostra para a gente, né? E muitas vezes você vê uma família, você vê um comportamento, você vê um morador de rua, uma criança, e não tem como o nosso coração não se sensibilizar com a situação do nosso semelhante, né? Seja ela uma questão financeira desfavorável, seja ela uma questão da saúde, mas eu creio que a nossa oração, ela tem muito poder, né? A palavra diz isso, não sou eu que digo, né? Então, sempre que você vê alguma situação, seja pelo menos um intercessor, se você não tiver a oportunidade de chegar diante dessa pessoa e confrontar ela, ou olhar nos olhos e trocar uma ideia, pelo menos ore por ela. Eu creio que Deus vai ouvir essa oração, e aí você vai manifestar o reino no lugar que você estiver. É isso que eu quero incentivar no começo desse culto, amém? E nós estamos aí já, daqui a pouco já acaba o nosso ano. Eu não sei qual balanço vocês fazem desse ano. Ainda não é uma mensagem de final de ano, mas é uma introdução, né? E eu vejo que a gente sempre entra no ano muito animado, fazendo metas, né? E renovando os votos, e tendo expectativas que nós seremos mais magros, mais educados, mais espirituais. E aí o tempo vai passando e a gente vai vendo que muitas coisas a gente não conseguiu ver frutificar, né? Então, fique motivado. O Senhor atua em favor da tua igreja, amém? E aquele que começou a boa obra, vai terminar. Esse versículo sempre fica no meu coração. Quando você vê uma coisa que está uma desgraça, um negócio que não está andando, lembre-se, Filipenses 1:6, se eu não me engano. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Amém? Amém, irmãos? Então, se você está aí ainda em reforma, né, está num tempo recluso, aí Deus está trabalhando no seu coração. E isso é uma palavra já para motivar a gente para esse próximo ano que vai vir. Mas o ano ainda não acabou, né? E nós estamos aí às portas do Natal. No culto que vem nós vamos celebrar o Natal juntos, o culto é unificado, 4h30, e depois do culto nós vamos ter um jantar. Então hoje, até hoje, você procure a Anne e também qualquer coisa, o seu líder de célula, para poder acertar o valor do jantar, porque não vai ter jantar aqui na Pão, vai ser lá no Hotel Nikkei. Tá? Já estou antecipando o aviso do final do culto, mas é só para a gente não perder essa oportunidade. De repente todo mundo sai correndo aí e esquece de fazer a inscrição e aproveitar esse momento com os irmãos, né? Então, depois no final do culto a gente vai dar esse aviso um pouco melhor. Mas, estando diante do Natal, do nascimento do Senhor Jesus, né? Lógico, uma data simbólica. Eu fiquei pensando e pesquisando, achei interessante. Jesus, ele pode ter nascido 4 anos depois de Cristo. É estranho falar isso, né? Mas como o nosso calendário foi adaptado e não seguiu o calendário judaico, isso teve umas mudanças nas datas. Então, existe ali uma faixa onde não necessariamente no ano 0 Jesus nasceu, né? Então, a data do Natal, inclusive o dia 25, é uma data simbólica, né? E nós aproveitamos esse momento para lembrar que Deus enviou o Salvador ao mundo. Basicamente isso. Né? Não tem nada a ver com árvore de Natal, não poder comemorar, não poder fazer ceia. Né? A gente tem a oportunidade de usar o Natal para falar das boas novas. O Salvador veio ao mundo. O Senhor Jesus está conosco. Só que essa história, antes de Jesus vir, ela é tecida num contexto muito interessante. Eu não sei se vocês lembram, mas uma época a gente estudou o livro de Malaquias. Não sei se todos lembram da pregação de Malaquias. Eu fui ler o texto de Malaquias, porque eu falei assim, o último trecho bíblico, assim, do Antigo Testamento, que vai apontar para as coisas que vão vir no Novo Testamento, está em Malaquias. Então eu vou ver o que ele quer dizer e o que aconteceu depois disso. E existe uma promessa em Malaquias, que nós vamos ler mais para frente. Mas eu queria explicar um pouquinho o que estava acontecendo na época de Malaquias, se vocês não se lembram, né? Porque a gente já teve esse momento de pregação. Mas essa época de Malaquias, ela ocorreu após o exílio babilônico. O que é o exílio babilônico? Foi quando o povo começou a bagunçar para caramba, os profetas vinham e falavam, povo, toma cuidado, vamos voltar para Deus, senão Deus vai nos mandar para o exílio, nós vamos ser presos, nós vamos ficar numa terra estrangeira, nós vamos perder a terra da promessa. E aí eles são exilados para a Babilônia, e lá eles começam a viver. Só que aí existe um tempo onde o Deus vai começar a ter um movimento de restauração do povo. Israel começa a voltar para a sua terra. É aquela história onde Neemias reconstrói os muros, onde Esdras começa a ensinar a palavra e o povo se arrepende de seus pecados. E esse pós-exílio babilônico, na verdade, não foi só 1000 maravilhas. Porque se você for ler ali Neemias, Esdras, você vê que existe uma tensão muito grande, porque o povo
ele já estava se corrompendo. Ele veio da Babilônia trazendo tantos costumes. Eles ali, sei lá, se perderam, eles não adoravam mais a Deus, eles não amavam mais o Senhor. Por quê? Porque eles estavam numa terra estranha, adotando outros costumes e abandonando a palavra de Deus. E esse aí é o pós-exílio babilônico. É uma decadência, uma negligência da adoração. O povo começou, se você for ler Malaquias, é interessante, porque ele fala assim, vocês ficam reclamando que não faz diferença servir a Deus. Vocês veem as pessoas ali prosperando e falam, que diferença faz servir ao Senhor? Qual que é a vantagem que eu tenho de adorar esse Deus? Se eu não consigo ter nenhum destaque, se eu não consigo avançar, se eu não consigo prosperar. Eu prefiro fazer que nem as outras nações. E aí o Senhor, ele claramente falava, dessa forma vocês estão me distratando. De que outra maneira o povo estava distratando ao Senhor? Nos dízimos e ofertas, né? Malaquias fala sobre dízimos e ofertas. E muito mais que isso, o sacerdote, os próprios levitas, todos eles estavam se corrompendo. Ou seja, o cerne da nação de Israel, que era esse aparato religioso de adoração, todo aquele sistema de adoração a Deus, estava ruindo. Era necessário fazer uma reforma de adoração, uma reforma no louvor de Israel. E Deus mandava os profetas. E eu fico pensando hoje, esse contexto do povo judeu, ele é muito claro na igreja. A gente aqui tem o nosso momento de adoração. Mas no dia a dia, os cristãos, todos os cristãos, não estou falando dos da Pão da Vida, graças a Deus da Pão da Vida a gente tem uma qualidade igual do Thales, acima da média. Estou brincando. Mas você vê muita coisa absurda acontecendo nos nossos dias. E você fala, o que está acontecendo com a adoração do povo de Deus? Eu acho que, independente da nossa correria do dia a dia, cada um tem o seu corre aí, cada um tem que correr atrás do seu pão de cada dia, e cada um tem as suas incumbências, mas eu fico pensando, aquela essência, aquela vontade de estar na presença de Deus, ela foi roubada do nosso coração ou ainda nós estamos empenhados em ter essa intimidade com o Senhor? Independente se a gente trabalha 12 horas, 15 horas, 20 horas, não importa. Porque esse é um coração que quer Deus, mesmo no seu ambiente de trabalho, mesmo no ambiente de dificuldade. Muitos judeus, no período de exílio, eles continuavam tementes ao Senhor. Deus fala sempre de um remanescente. Então eu creio que na igreja, você olhando a igreja, existe um remanescente na igreja. Mas a massa, ela parece que está meio perdida. Ela corre atrás de pregadores bons, eloquentes, criativos, que usam da imagem, do som, para poder atrair a atenção. Existe uma urgência para que exista uma qualidade profissional em cada ministro de louvor, em cada ministério, ou seja, o ministério infantil tem que ter um cara fantasiado ali, de soldado romano, para falar sobre Paulo, porque senão as crianças não vão prestar atenção. E assim vai. E aí eu pergunto, onde está a presença de Deus? Onde está a essência da presença de Deus na vida de toda a igreja? Então, por isso que eu estou comparando esses tempos. São tempos difíceis. São tempos onde você sai para pregar o evangelho, e muitas vezes as pessoas não vão ouvir. E ali você via o próprio povo judeu se corrompendo. Só que no final de Malaquias, que é um período que existe do Antigo Testamento ao Novo Testamento, é conhecido como um período de silêncio, onde Deus parou de falar. Trocando algumas impressões assim com o pastor, é como se ele falasse assim, estou avisando tanto tempo, já estou alertando, já puxei a orelha, já mandei vocês para o exílio babilônico, agora quer saber? Eu vou me manter em silêncio. Em silêncio, Deus não vai falar mais nada. E o povo passou por 400 anos nessa prova. Imagina, um povo que tinha promessa de Deus guiando ele constantemente. Agora eles não mais ouviriam a voz de Deus. É tenso pensar nisso. Imagina você lá no seu quarto, todos os dias, tendo uma intimidade com Deus, Deus falando, Deus te direcionando, você sendo tocado, curado, e daqui a pouco você passa aí, 40 anos sem ouvir a voz de Deus. O povo ficou 400 anos sem ter um profeta para intermediar os homens e Deus. O povo ficou 400 anos aguardando que algo acontecesse. E muitos continuaram naquela vida de corrupção. Muitos continuaram tendo uma adoração direcionada para outros deuses. Mas muitos judeus, muitos do povo de Deus permaneceram firmes. Só que antes de Deus entrar nesses 400 anos de silêncio, ele trouxe algumas palavras que eu gostaria que a gente lesse. Lá no trecho de Malaquias 3, pode abrir sua Bíblia, se eu não me engano, isso está no PowerPoint também. Malaquias
o último livro aí do Antigo Testamento. Malaquias 3:1. Ele fala o seguinte: vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. E mais um trecho, Malaquias 4, do 5 ao 6. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos se voltem para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. O Antigo Testamento acaba exatamente com essa palavra. Uma promessa, e talvez uma promessa até de maldição, né? Caso não aconteça. Mas para quem conhece o Novo Testamento, para quem lê os Evangelhos, sabe muito bem que depois desse tempo todo, quando começou o Novo Testamento, Deus cumpriu suas promessas, que é o primeiro ponto que nós vamos tratar hoje. Só que, o que aconteceu nesses 400 anos? Eu vou ser breve só para a gente ter um contexto. Vocês se lembram do sonho de Daniel, da visão que Daniel teve daquela estátua? É exatamente aquilo que acontece nesse período. Porque depois do período do exílio babilônico, onde a Babilônia era potência, cabeça de ouro, né? O rei da Babilônia é destronado, e aí vem o Império Medo-Persa. Depois surge o Império Grego, e depois o Império Romano. E aí no Império Romano, nós já estamos no tempo bíblico, do Novo Testamento. Então você vê que mesmo Deus não falando através dos profetas, ainda havia um eco das profecias que o povo judeu tinha recebido. Então Deus nunca nos deixa sem uma palavra. Deus nunca nos deixa sozinho, caminhando a esmo. Deus está sempre preocupado em dar uma direção para o seu povo. E Ele já tinha dado através dos profetas. Agora as coisas só estavam se cumprindo para que chegasse a plenitude dos tempos e Ele preparasse todo um cenário para manifestar a salvação de Deus. Então, olha o cuidado de Deus com a gente. O cuidado de Deus com o seu povo. É muito amor da parte de Deus. E aí nós vamos ler Lucas 1, do 13 ao 17. Lucas 1, do 13 ao 17. Essa história, Lucas começa o livro dele, né, o evangelho dele, registrando tudo que ele aprendeu, tudo que ele saiu pesquisando por aí nesse mundo romano a respeito das coisas que deveriam acontecer. E logo no começo você vê que existe um anunciamento do nascimento de alguém. E esse alguém, na verdade, é João. E João é exatamente aquele que cumpre a promessa de Deus no Antigo Testamento, lá em Malaquias. E vamos ler primeiro Lucas 1, do 13 ao 17. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Só isso aqui já é motivo da gente ajoelhar e começar a dar glória a Deus. Porque Deus cumpriu a promessa. 400 anos de silêncio. E de repente havia ali um sacerdote chamado Zacarias, que na verdade é o tema da nossa mensagem, né? Deus lembrou. Zacarias significa exatamente isso. Não que Deus esquece as coisas. Ele não é um velho gagá assim que esquece e de repente, opa, peraí, lembrei do meu filho lá. Não, mas essa expressão é no sentido de falar que aquilo que está no coração de Deus, Ele sempre vai trazer à tona, Ele sempre vai se lembrar. Deus não esquece da aliança que Ele fez conosco. Deus não esquece da aliança que Ele fez com Abraão, Isaac, Jacó e por aí vai em toda a descendência. E Ele termina um período para o povo judeu muito importante dizendo: eu vou enviar Elias, que vai preparar o caminho do Senhor. Eu vou enviar um mensageiro para que ele prepare o caminho para aquele que você está esperando. E aí, de repente, a gente abre Lucas e a gente vê que existia um sacerdote velho, com a sua esposa velha, chamada Isabel. E ele estava ali no momento de talvez ser sorteado para oferecer o incenso na presença de Deus. Esse era o momento onde o sacerdote entrava na presença do Senhor e todo o povo ficava fora orando. E de repente aconteceu algo estranho ali.
ele não conseguia, o povo não conseguia entender por que ele estava demorando tanto, mas ali um anjo o visitou e começou a falar com ele. E exatamente o que o anjo fala é o cumprimento dessa promessa. Só que você vê que é interessante, porque no silêncio de Deus, Deus já estava trabalhando, a ponto de chegar nesse momento e Zacarias, opa, peraí, o meu filho vai ser aquele cara que estava escrito em Malaquias? O meu filho vai ser esse que vai preparar o caminho para o Messias? Imagina o espanto do Zacarias. E o nome do cara é Deus lembrou. Na hora ele falou, meu Deus, tudo está acontecendo perfeitamente. Deus está lembrando das promessas feitas aos nossos antepassados. Gente, 400 anos tinham passado e nada tinha acontecido. O que isso fala para a gente? Né? Não significa que porque Deus estava em silêncio, que Ele não estava atuando. E eu não sei vocês, eu passo por muitos momentos onde eu falo, onde Deus está? Onde Deus está falando? O que Deus quer falar? Vocês sentem isso às vezes? Nos devocionais que vocês fazem, nos momentos que vocês tiram, Deus, fala comigo. Aí você fica lá tal, e você ouve um... Né? Por quê? Por que Deus não quer falar naquele momento? Por que não é tão fácil a nossa comunicação com Deus? E eu acho que isso tem muito a ver com confiança. Porque aqueles que se propuseram no coração a permanecer nas promessas, eles aguardaram. Hebreus 12 vai falar sobre isso. Aqueles que viveram pela fé, muitas vezes não alcançaram as promessas, mas eles viveram para Deus. Eles tiveram o seu caminho traçado junto com Deus ao longo da sua vida. E mesmo não tendo alcançado as promessas, eles foram dignos e muito mais dignos do que aqueles que vivem no mundo. Né? Eles falam que o mundo não é digno dessas pessoas. São pessoas que andam com Deus e que temem ao Senhor. Então, mesmo no silêncio de Deus, a gente sabe, Deus está atuando. Irmão, isso é uma palavra de incentivo para nós. Mesmo que você ore e não ouça agora a voz de Deus, não significa que Deus não está trabalhando na sua vida. Deus permanece trabalhando na vida de cada um de nós. E eu vejo que nesse silêncio todo de Deus teve uma preparação para o cumprimento das promessas. Eu acho que Deus ele queria que um tal sacerdote chamado Zacarias, que significa Deus lembrou, entrasse na presença dele para oferecer um incenso e ele tivesse a revelação de que Deus não tinha esquecido da sua aliança, que na verdade é o nome da esposa dele. A esposa dele, o significado do nome dela é Deus é juramento, ou seja, Deus não esquece da aliança que ele fez. Deus, em um momento da história, jurou para Abraão que abençoaria a descendência dele. E ele permaneceu abençoando essa descendência dia após dia, ano após ano, geração após geração. Isso é uma verdade para nós cristãos. O Senhor continua abençoando a nossa semente. Vocês oram pelos filhos de vocês? Não precisa ser casado ou já ter filhos. Nós já podemos interceder pelos nossos filhos. Isso é andar pela fé. Você colocar eles diante de Deus, mesmo eles não tendo nascido. É meio louco, é meio estranho, mas Deus ele não está limitado ao nosso tempo. Em um momento da história, Deus quis ficar limitado no nosso tempo, porque Ele veio, o próprio Jesus veio, Ele se limitou ao nosso tempo. Mas Deus ele é atemporal, então nós podemos chegar e falar, Senhor, abençoa a nossa descendência. Senhor, que eles sejam tementes a Ti. E aqui você vê um cenário de alegria, porque estava sendo prometido uma criança para um casal que não poderia ter filhos. Um casal que vivia pela fé, um casal que era temente a Deus. Se você for ler um pouquinho sobre Zacarias, falam que tanto ele quanto a Isabel, sua esposa, versículo 6 do capítulo 1 de Lucas, ambos eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então eles não estavam lá à toa, eu creio em Deus. Eles estavam todos os dias praticando a palavra de Deus. Eles estavam servindo ao Senhor constantemente. Eles não se cansavam de servir ao Senhor, de poder levar a obra de Deus adiante, mesmo não ouvindo Deus. E aí quando apareceu o anjo, é lógico que o cara tremeu na base, né? Ele falou, que isso, cara? Como é que vai acontecer isso? E eu pensei numa outra coisa. Zacarias ele estava lá servindo como sacerdote naquela época. E quando ele foi sorteado, pensa, o sacerdote ele poderia não ser sorteado a vida inteira. Poderia ficar naquele revezamento, quando chegasse na vez dele, outro ser sorteado. Mas justamente Zacarias foi sorteado para entrar e interceder diante do povo. E lá, a palavra que o anjo fala para ele é assim, a tua oração foi ouvida. Ele estava orando para ter um filho. Quantos anos esse cara orou para ter um filho? Ele já era velho. A esposa dele já era velha, mas ele continuava orando. E o anjo falou,
a tua oração foi ouvida. E a sua mulher te dará à luz um filho, e tu o chamarás João. Então ali ele recebe essa promessa. E João significa Deus é gracioso. Isso significa que a graça de Deus se manifestou. E não só para aquele casal, nossa, que bênção, nós vamos ter um filho. Não, era um cara que prepararia o caminho para o Senhor. Era um cara que seria uma referência em Israel, porque ele fala que muitos se alegrariam de ter o contato com João, porque João ia mostrar qual era o caminho, João ia colocar eles num prumo certo. Então a vida de João não é só uma bênção para os seus pais, que esperaram por anos. É a graça de Deus como uma resposta para o povo judeu. Na verdade, não só para o povo judeu, né, mas para o povo da fé, aqueles que amam seguir os caminhos do Senhor. Então, quando ele fala, a sua oração foi ouvida, e aí ele promete alegria, satisfação, falando que muitos se alegrariam com o nascimento dele, e fala, porque ele será grande diante do Senhor. Então, não é qualquer um que nasceu desse casal temente a Deus. Por isso que eu falei, vamos orar pelos nossos descendentes, né? Os antecedentes é um pouco mais difícil, a gente tem que orar a Deus, misericórdia, né? Agora, os que estão vindo depois, a gente tem a chance de ver algo novo. Os judeus, se olhassem para trás, eles sempre tinham orgulho de falar, não, porque meu pai, Abraão, Jesus até uma hora deu uma bordoada neles. Falou, Deus pode levantar de qualquer lugar um filho de Abraão, até de uma pedra. Mas vocês ficam falando que vocês são filhos de Abraão, mas a obra de vocês não tem nada a ver com Abraão. Então, assim, eles gostavam de olhar para trás e ter aquele saudosismo. Mas Deus queria que eles olhassem para frente, porque existia uma promessa de que viria alguém preparar os caminhos do Senhor. E aí, 4 anos depois, então, Deus voltou a falar e cumpriu suas promessas. Agora eu já vou avançar para o ponto 2. Talvez eu gaste um pouquinho mais nesse tempo, no ponto 2 da mensagem, porque quando você lê a história de Zacarias, a história de Isabel, a história do próprio João, você vai ver que esses caras eles tinham uma coisa em comum. Eles eram pessoas simples. Eles eram pessoas que, além de carregar o temor de Deus, além de carregar aquela fé, aquela esperança de que Deus estava atuando, eles eram pessoas simples. Eles não eram grandes figuras do seu tempo. Tudo bem, Zacarias é um sacerdote, mas já era um sacerdote velhinho, que talvez fosse colocar de lado ali, esse cara aí não vai durar muito. Mas aí a gente vê tantas pessoas que Deus olha, contempla, vê o coração delas e quer que essa pessoa coopere com a obra dele. E essa obra tem tudo a ver com a salvação. Vamos ler Lucas, capítulo 1, do 26 ao 38. É bem legal como Lucas faz, porque ele começa anunciando o nascimento de Jesus para uma família, de João, ato falho, né? E depois ele faz o anunciamento do nascimento de Jesus. E aí a gente vê isso no versículo 26 do capítulo 1. Ele fala o seguinte, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria, e o anjo, aproximando-se dela, disse, alegra-se, agraciada, o Senhor está com você. E Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Aí o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. E perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso, se eu sou virgem? E o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Pessoas simples, pessoas inclusive da mesma família, né? Isabel era parente de Maria. E você vê de repente essa promessa que o anjo deu em Lucas, ele também tem em Mateus 1:21, que fala o seguinte, tu darás à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Já que nós estamos falando do significado dos nomes, Jesus significa Deus é salvação, Deus salva. Então, para Maria, ele estava anunciando que Deus viria e traria salvação. E o coração dessas pessoas que nós estamos falando, que apesar de simples, eram pessoas que estavam aguardando
a redenção do povo de Israel. Por que o tempo de Malaquias tem a ver conosco? Nós já falamos, a questão da adoração, a questão daquela apatia espiritual, aquela questão do coração dividido entre as coisas sagradas e as coisas que eles contemplavam no mundo. E agora, esse tempo bíblico, o que tem a ver com a gente? Porque foi anunciada a salvação, qual é a relação que isso tem conosco hoje? E eu fico pensando que, quando Deus virou para Maria e falou, você é agraciada, se alegre, é porque dela surgiria aquele que todos esperavam para salvar e para remir o povo, dos seus pecados. Então a promessa para Maria era para abençoar a humanidade toda, independente do tempo que eles viviam. Porque essa promessa chegou até nós. Amém? Jesus, quando foi anunciado ali, ele estava anunciando, Deus é salvação. Jesus é aquele que vai trazer a solução para o pecado da humanidade. Como disse em Mateus, né? Ele salvará o povo dos seus pecados. Quem é que pode nos livrar dos nossos pecados, irmãos? O pecado, existe uma força grande. É aquela história do aguilhão, é a história da corrente, é a história que prende a gente ao pecado. Ele não nos abandona. E quando ele vira para Maria e fala, você vai dar o nome de Jesus, porque ele é que vai salvar o povo dos seus pecados. Isso diz muita coisa para nós, irmãos. Isso diz muita coisa para a humanidade toda. É essa mensagem que o anjo trouxe para Maria é que deve ser anunciada e foi anunciada ao longo desses séculos todos. Que Jesus liberta, que Jesus restaura, que Jesus perdoa, que ele veio para nos amar. É uma mensagem das boas novas. Então, se você vai passar mais um Natal daquela forma, vou comer para caramba e glória a Deus, né? Não, pense nisso. É uma mensagem de boas novas. É uma mensagem para alcançar aquele que está perdido. É uma mensagem para nós, porque Jesus nos liberta do nosso pecado. E o mais interessante de tudo é que Deus faz isso diante de pessoas simples. Eu fico pensando, a Maria, ela estava lá no dia a dia dela, e a história dela é tão bonita, porque Mateus, ele focou no José, e Lucas, ele vai falar totalmente focado na Maria, nas atitudes de Maria. E aqui a gente vê, Maria estava lá, tranquila, de repente apareceu um anjo para ela, e teve aquela conversa, e ela ficou pensando, que saudação é essa que ele está me dando? Vem um anjo do céu e fala, alegra-te, agraciada, tal. Então Maria é uma pessoa que ela para ouvir aquilo que vem de Deus. Ela não sai fazendo tudo do jeito que ela acha que tem que ser, mas ela ponderou, o que é isso que está acontecendo? Aonde será que Deus quer chegar com esse papo? E ela recebe a promessa de ficar grávida. Agora, uma coisa que me deixa estressado. Falaram que a palavra virgem, ela na verdade, no original, significa moça, uma jovem moça. Tudo bem, pode até ser. Mas a condição da Maria aqui é de virgindade. Porque ela vai falar o seguinte, quando ela pergunta assim, mas como é que pode ser isso? Como é que vão acontecer essas coisas se eu não conheço nenhum homem na intimidade? Então ela não é só uma jovem, ela é uma jovem virgem. E aí ele explica, né, o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá como a sua sombra. E por isso aquele que nascerá será santo. Ele não vai ter nada relacionado ao pecado. Ele nasceu em santidade. Tanto a história de Zacarias quanto a história de Maria é uma história de milagre. É uma história da manifestação do poder de Deus, da graça de Deus. E esse mesmo Deus que trouxe a promessa para o Zacarias, que trouxe a promessa para Maria, é aquele que nos promete coisas que vão durar até a vida eterna. Então Deus, ele tem uma promessa. Deus cumpre suas promessas, nós já vimos isso. Só que agora ele quer contar conosco para cooperar com essa obra de salvação. Tudo de Deus está relacionado à salvação do homem. Deus não suporta ver o homem perdido, o homem longe. E ele faz tudo o que ele pode para atrair o homem. Em determinado momento ele talvez tenha se estressado e falou, pronto, parei de falar, já falei tudo que eu tinha que falar. Mas ele estava preparando o terreno para fazer a obra mais importante de todas, do mundo inteiro, que era enviar Jesus, pequenininho, bebezinho, que arrotava, gorfava, tinha que amamentar. O próprio Deus, vindo numa figura tão frágil, para salvar a humanidade. E aí você vê esse poder manifestado na vida de Zacarias. Esse poder de Deus na vida de Maria. E eu me pergunto, por que será que conosco seria diferente? Se o nosso coração é dedicado para o Senhor Jesus, por que a gente não experimenta essa manifestação da graça de Deus? Ou por que nós não achamos que sentimos a manifestação da graça de Deus? Porque Deus está atuando em todo momento na nossa vida.
Então eu vejo que Deus, Ele olhou para o coração dessas pessoas, viu o quanto elas amavam, o quanto elas ansiavam pela presença de Deus, o quanto elas eram dedicadas no serviço ao Senhor. E no momento oportuno, Ele revelou aquilo que Ele tinha para cada uma delas. Irmãos, é assim conosco. Talvez você esteja servindo aqui na Pão por um tempo, de repente você nem sabe o que você faz aqui da vida. Mas Deus tem um plano para você. Deus tem um propósito para cada um de nós. E é isso que vai, muitas vezes, minando a nossa fé. Porque as coisas não vão acontecendo. A gente não vê Deus falar. A gente não vê essa graça manifestada de Deus. A gente não vê essa salvação em determinada área. E a gente pergunta, onde está Deus? Por que Deus está calado? Mas Deus, Ele está vendo. Ele não desconsidera. Tem uma passagem lá em Coríntios, se eu não me engano, que fala que todo trabalho no Senhor não é vão. E tem muitas vezes que eu creio que vocês também pensam assim. Nossa, eu já fiz tanto. De que valeu fazer tanto até aqui? É esse meu comportamento que eu resolvo me excluir de tudo que eu sei que não é de Deus. Aonde vai me levar isso? Qual é o fruto da santidade? E aí você vê, Deus Ele escolhe pessoas para cooperar com a sua obra de salvação. Então, qualquer coisa que você passar, seja um momento difícil, seja uma tensão, por conta de uma escolha sua, priorizando Deus, priorizando a palavra, saiba que isso vai redundar em louvor e glória para o Senhor. Porque o nosso comportamento, ele diz muito daquilo que a gente crê em Deus. E Deus vai usar isso para trazer outras pessoas para adorar Ele. Não importa o tempo, você pode servir Deus 90 anos da sua vida. Se é só nos 90 anos que Deus vai chegar e vai mandar um anjo para falar, vai vir um descendente poderoso aí na sua linhagem. Fica feliz, vai valer a pena. Porque Zacarias esperou a vida inteira para ver um bebezinho, e na verdade quando ele viu o bebezinho ele nem pôde dar glória a Deus, porque ele estava mudo. Né? Ele tinha questionado o anjo lá e falou, então você vai ficar mudo. Vai aprender o que é, né? Você duvidar do poder de Deus. E ele contemplou aquela criança. E é interessante porque o nascimento de João Batista, em determinado momento, fala que João foi para o deserto. Então os pais geraram aquela criança, talvez tenham cuidado até uma certa idade, e falou, vai servir a Deus, cara. E ele foi para o deserto. E lá a gente vê a história de João Batista. João Batista preparou o caminho para o Senhor. Imagina João Batista lá, ele não conhecia Jesus. Eles eram, sei lá, parentes, né, talvez primos, não sei. Mas quando ele foi se batizar, João só sabia que era Jesus porque Deus mostrou quem era Jesus. Mas eles não cresceram junto, brincando junto. Eles estavam no deserto. E Jesus estava em outro lugar lá, sendo preparado. Mas em determinado momento eles se encontraram. E foi quando aconteceu o batismo de Jesus. Isso é uma outra história. E eu fiquei pensando nessa história toda aqui, né, de Deus intervir através de pessoas. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele quer manifestar a sua graça. Deus, Ele quer manifestar a obra de salvação. Mas quem Ele vai usar? Nós. Pessoas que muitas vezes não têm um potencial criativo elevado, pessoas que muitas vezes não sabem falar direito, pessoas que muitas vezes não sabem afinar todas as notas, pessoas que talvez não vão tão bem na escola, pessoas que talvez não sejam nem tão ricas. Mas Ele olha para essas pessoas e vê o coração. E fala, eu quero que vocês sejam meus cooperadores. Eu quero que vocês sejam meu instrumento. Lembra da história de Moisés? Ele era um instrumento. Enquanto ele achou que ele era o libertador, não rolou nada na vida dele. Mas a partir do momento que ele entendeu, opa, peraí, eu sou um instrumento na mão de Deus. Aí Deus começou a agir com poder na vida dele. Então, acho que nosso papel é ter essa vida de temor a Deus. Falou, Deus já se lembrou do povo dele. Deus já mandou o filho dele. Agora eu vou ficar aqui firme, nesse posicionamento que eu tomei, desde a minha conversão. De saber que Deus um dia vai manifestar a sua glória através da minha vida. Não por mim, mas porque eu sou um instrumento nas mãos dele. Eu sou um vaso. Timóteo fala isso. Ele fala assim, tem vários vasos, vários tipos de vasos, cada um para algumas coisas. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Mas aquele que se purificar de tais coisas, esse será um vaso útil nas mãos do Senhor. Cara, ele está falando do quê? De uma vida separada. De uma vida que tem uma conexão com Deus que é diferente de qualquer outra. E isso vai afetar a vida dele. De uma certa forma, ele vai ser um vaso de honra. Então, isso é ser um instrumento de Deus. E ainda assim, pode haver diferença entre essas pessoas simples que Deus olha e quer usar para a sua obra. Porque se você for pegar, por exemplo, Zacarias e Maria, eles deram respostas diferentes para o anjo. O Zacarias, por exemplo, ele perguntou, como posso ter certeza disso? Eu sou velho, a minha mulher é de idade avançada. Ele questionou o anjo. Ele falou, é impossível, não tem como, já era. Né? E aí o anjo falou o seguinte, eu sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus.
Eu fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. E agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no seu tempo oportuno. As coisas de Deus têm um tempo para acontecer. E, cara, a nossa luta é contra a ansiedade, a nossa luta é contra o imediatismo, a nossa luta é contra atingir resultados ou não, contra performances. E isso vai estressando a gente, cara, e vai minando o nosso relacionamento com Deus. E aqui ele falou, até o tempo oportuno, você vai ficar quietinho aí, porque você não acreditou nas palavras de Deus. E aí a Maria, por outro lado, ela também fez uma pergunta para o anjo. Ela também viu aquilo e falou, que absurdo, cara, como é que vai ser isso? Porque eu não conheço ninguém, eu não tenho intimidade com homem algum. Isso ela estava falando da questão sexual, né, da questão... Porque se ela fala, não conheço homem algum, como está na Bíblia, dá a entender que ela não conhecia José, mas ela já conhecia José. Só que ela falou, eu não conheço ele na intimidade. Eu ainda não me relacionei com ele intimamente. E aí a gente vê que o anjo explicou para ela que Deus viria, né, e aquele ser que seria gerado seria santo. E aí a resposta da Maria foi a seguinte, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Olha a atitude de Maria. Mesmo Deus tendo escolhido tanto Zacarias quanto Maria, eles tiveram atitudes diferentes na sua caminhada. Não estou dizendo que um é melhor, outro é pior, mas eu tenho atitudes diferentes do que muitos de vocês. Vocês têm atitudes que talvez eu não tivesse, mas nós estamos na caminhada com Deus. E a Maria, ela colocou uma coisa muito interessante. Ela falou, eis aqui a sua serva. Faz em mim segundo a tua palavra. Você pode dizer isso para o Senhor? Faça em mim segundo a tua palavra? Ou você duvida que a palavra de Deus tem esse poder na sua vida? Eu acho que isso é um desafio, irmãos. Isso aí é viver pela fé. Isso aí é nós entendermos o que Deus quer fazer na nossa vida. Senhor, eu sou teu servo, eu não sei o que você quer fazer, mas eu vou permanecer firme aqui até que a tua palavra se cumpra. É um posicionamento. E aí a gente precisa com certeza entender que esse poder de Deus, ele é atuante na nossa vida. Depende de Deus, não depende de nós. O que depende de nós é viver essa vida santa, é viver essa vida de busca ao Senhor, de querer viver essa palavra, igual a Maria falou aqui. Então, esse poder foi manifestado, né, no nascimento de uma criança para um casal velho e do nascimento de uma criança para uma virgem, que ainda não conhecia o seu marido na intimidade. E aí eu vou focar um pouquinho mais em Maria antes da gente terminar. Como é que a gente sabe qual que era o relacionamento que a Maria tinha com Deus? Porque simplesmente a gente sabe que o anjo chegou lá no meio de Nazaré, encontrou a Maria e começou a falar com ela. Mas lá para frente, quando ela vai fazer uma visita para Isabel, você lembra do texto da anunciação de João? Ele falava assim, antes mesmo dele nascer, ele vai ser cheio do Espírito. E quando a Maria chega lá para anunciar que ela recebeu um anjo que falou que Jesus viria a partir dela, a Isabel falou que sentiu lá um rebuliço lá dentro dela, e o bebezinho já estava cheio de Espírito Santo, agradecendo, cheio de alegria, porque aquela era uma boas novas, aquela lá era uma mensagem. Então esse encontro entre elas é muito interessante. E aí esse encontro, que está do 39 a 45, termina com uma palavra muito bonita da Isabel para ela. Fala assim, bem-aventurada a que creu que se cumprirão as coisas que lhe foram faladas da parte do Senhor. Tudo tem a ver com aquilo que Deus fala para nós. E, cara, a gente começou a pregação falando de 400 anos de silêncio. Como é que vão se cumprir algo que Deus não falou ao longo desses 400 anos? Então, imagina a ansiedade desses caras que eram tementes a Deus. A espera que esses caras não tiveram. E se fosse acontecer só numa geração depois? Então, isso aqui mostra muita coisa da vida da Maria, desse temor que ela tinha. E aí nós temos o cântico dela que nós vamos ler logo mais. Mas eu queria fazer um paralelo também com a volta de Jesus. Hoje nós ouvimos dizer lá no Novo Testamento que Jesus um dia voltaria. Seria a segunda volta de Cristo. E se passaram 2015 anos pelo menos, vamos dizer assim, né? E vamos passar talvez mais alguns. Mas como é que está a nossa expectativa da volta do Senhor? Porque a gente ouviu falar. Será que a gente tem a expectativa que se cumpra a palavra do Senhor em mim? E isso tem a ver com a maneira como nós vamos levar a nossa vida. Foi igual Zacarias e Maria, e Isabel. Eles estavam lá esperando 400 anos, Deus não tinha falado nada. Aí apareceu um anjo e falou tudo. Opa, agora é o momento de acontecer as coisas. E nós estamos assim também. O Paulo falou, Timóteo falou, não sei quem falou, todo mundo falou, e Estevão e tal, todo mundo testemunhando Jesus para se arrepender dos pecados, para ter uma vida santa e que em breve Jesus voltaria. A pregação da igreja ao longo dos séculos se arrependa dos seus pecados,
volte para Cristo, que ele é o único caminho para Deus. E ele vai voltar uma segunda vez para pegar aqueles que são dele. E aí eu pergunto, diante dessas palavras, como nós temos vivido? Porque se Jesus voltar agora, o que vai acontecer? É uma tensão igual a essa que eles estavam vivendo. Opa, agora apareceu o anjo, o que vai acontecer? Vai se cumprir as últimas palavras do Antigo Testamento. Hoje, nós estamos à porta da volta de Jesus. E nós estamos naquela expectativa, o que será que vai acontecer? E Apocalipse já dá a resposta. Então, a palavra de Deus, ela não nos abandona. Voltando, se Deus não está falando com você nos seus devocionais, se Deus não está, talvez, deixando tão clara a vontade dele, a gente precisa voltar para a palavra de Deus. E confiar que ela é suficiente para alimentar a nossa fé, para nos guiar, para nos conduzir. E a gente vai ler agora o Cântico de Maria, que vai revelar o coração que ela tinha. Fica em Lucas 46, do 46 ao 56. É rapidinho esse trecho. Mas aqui vocês vão encontrar detalhes de como era a vida dela, como ela enxerga Deus. E ela fala, feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Essa é a frase que a Isabel falou para ela. Aí a Maria faz o cântico dela. Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. E de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço e dispersou os que são soberbos, no mais íntimo do seu coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e os seus descendentes para sempre, como disseram os nossos antepassados. Ela vivia essa espera constantemente. Ela falou, ele destruiu reinos, e os reinos foram esses 400 anos. Todo reino que se levantou, dizendo que era mais poderoso, que tinha um maior alcance, que era mais rico, mais poderoso, eles caíram. Inclusive, na época de Jesus, o Império Romano acabou já. Não existe mais o Império Romano. Vocês veem aí os soldados andando para lá e para cá, só no Ministério Infantil, né, que nem eu brinquei no começo. Mas fora isso, não existe mais. E todo poder que surge aqui na Terra, uma hora ele vai cair. Mas o reino de Deus, ele foi inaugurado em Jesus. E a Maria estava falando exatamente isso. Esse Deus é santo. Esse Deus é aquele que minha boca se enche para trazer alegria, para falar do nome dele, para proclamar às gerações que ele cumpre a sua palavra, a palavra que ele falou para Abraão. Então ela entendeu que Deus se lembra. Ela entendeu que Deus não esqueceu em nenhum momento das suas promessas. E que Deus também não esquece de nós, irmãos. Então isso é o mais importante dessa mensagem. Ter essa esperança viva no nosso coração, de que Deus nos ouve, de que Deus ele quer nos escolher como pessoas para cooperar com essa obra de salvação. Então nós temos aí na nossa mão algo muito importante, que é ser esse veículo de salvação. Não salvação em nós, mas em Cristo. E nós só apontamos o caminho. E Lucas 1, do 74 ao 75, ele traz qual é o propósito da salvação. Não está no PowerPoint, se eu não me engano, mas acompanhe comigo. Lucas 1, do 74 ao 75. Aí já é o Cântico de Zacarias. Eles gostavam de cantar bastante, né? A gente pode até transformar em música o Cântico de Zacarias. Ele fala o seguinte, propósito da salvação, né? Nos resgatar da mão dos nossos inimigos para servir e cultuar a Deus sem medo, em santidade e justiça e em sua presença todos os dias da nossa vida. Você e eu, nós somos salvos para poder ter esse coração diante de Deus. Né? Um coração de cultuar o Senhor, de prestar culto, de adorar o Senhor todos os dias da nossa vida, sem medo. O povo era perseguido porque adorava a Deus. Hoje em dia existem cristãos sendo perseguidos porque adoram o Senhor. Mas aqui a gente vê que a proposta é, em santidade e em justiça, nós estarmos todos os dias na presença de Deus. Não existe mais a necessidade de um Zacarias entrar para interceder por nós. Não existe mais a necessidade de um anjo vir e falar conosco, porque hoje o próprio Jesus fala. Hoje nós temos esse acesso livre ao nosso Pai para poder adorar. Então, você quer coisa melhor? O propósito da salvação é essa. E aí, para a gente fechar aqui, eu volto mais ou menos no que a gente estava falando no começo. Como é que a gente vai terminar esse ano de 2015? Se a gente tem tantas coisas aqui que a gente viu, que Deus se lembra, que Deus já mandou a salvação,
que nós temos essa arma poderosa de estar sempre na presença de Deus, adorando Ele todos os dias, que nós somos basicamente receptores dessa mensagem para poder transmitir a outros. Porque eu creio que isso era um motivo de alegria, você poder transmitir essa salvação. A Isabel ficou escondidinha por alguns meses. Mas, depois ela saiu falando que estava grávida, quando foi dar o nome de João lá, que o Zacarias não ficou mais mudo, porque ele confirmou, não, vai ser João mesmo. Aquilo lá foi motivo de alegria para muita gente. E também de espanto, porque ele estava mudo e voltou a falar no nascimento do filho. Então, aquele momento é assim, de anunciar, isso aqui é alegria. Nós temos alegria de falar que Deus se manifestou para nós, para o nosso povo. Então, nós temos que ter essa mesma alegria, saber que Deus se lembrou de nós, que Deus continua se lembrando, e que Ele também se lembra dessas pessoas que ainda não conhecem a salvação. E essa é a mensagem de Boas Novas. Esse aqui, na verdade, é só um pano de fundo para o culto da semana que vem, porque é a semana que vem que nós vamos falar exatamente das Boas Novas. Mas existe tudo isso por trás, para a gente poder ter a alegria de anunciar e proclamar a salvação em Cristo. Por fim, esse é o nosso papel, irmãos. Por fim, eu vou falar um texto sobre João Batista. E eu creio que nós somos como João Batista. É para concluir mesmo, tá? Agora eu vou falar a verdade. Você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. Por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. Por isso que eu falei, nós somos como João Batista. Nós estamos aqui para preparar o caminho do Senhor. Nós estamos aqui para tornar conhecida a salvação e falar, os seus pecados estão perdoados. Cara, é um poder muito grande que a igreja tem. E ele fala exatamente isso, para que em determinado momento esse sol brilhe e possa mostrar que as pessoas estão em trevas, para mostrar que muitos estão na sombra da morte e mostrar esse caminho que é Jesus, que vai nos guiar pelo caminho da paz. Amém? Amém, igreja? Então, eu gostaria que todos ficassem de pé para nós fazermos uma oração. Como eu disse, era uma mensagem muito simples, mas eu creio que relevante para os tempos que nós temos vivido. Não ignore que o tempo é difícil de anunciar essa salvação. Muitas vezes até o seu coração vai querer negar de você pregar, de anunciar. Eu não estou falando para você sair aí na Paulista berrando que Jesus salve e tal, o mundo vai acabar. Mas para que a nossa vida seja como a de Maria e de Zacarias, que todos os dias eles viram uma oportunidade de servir a Deus. Todos os dias eles tinham a expectativa que Deus faria algo. Amém? Então, que nós pudéssemos fazer uma oração a Deus, para que Ele nos use para cooperar com essa obra de salvação, para que Ele realmente venha trazer a alegria de anunciar essa mensagem. E que você saiba que Deus não esqueceu de você. Deus, Ele se preocupa com você. Deus se preocupa comigo, Ele se preocupa com a sua igreja. Amém? Vamos orar então, vamos ter um tempo de oração diante do Senhor.